Boa noite, pessoal. Amados, queridos amigos, todos que estão aí conosco nas segundas, quartas e sextas, voltando aqui hoje com um tema extremamente gostoso de se falar, onde a gente pode se interagir. Gente, vocês não têm noção do conhecimento que essa garota, eu falo uma garota, né, que ela tem para trazer para nós aí. E eu amei conhecer ela, já conheço há algum tempinho. Trazer no dia de hoje, depois ela se apresenta, mas quem eu estou convidando, quem eu convidei para essa live, chama Rosilene Antunes. Rosilene, ela é, né, ela esteve como teóloga, pedagoga, ela é escritora, e ela, aqui nos Estados Unidos, ela é estudante, ela estuda inglês, gente, tá aí no processo aí de fazer um mestrado futuro aí, ela vai se apresentar, e o tema que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos falar sobre talentos. Oi, querida, você chegou. Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Eu tô esperando o pessoal que tá entrando aí. Eu quero desde já, Rose, te agradecer. Para quem não sabe, gente, para os íntimos é Rose. Isso. Então, eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite da gente fazer essa live, tá? Falar sobre esse tema aqui. Vou deixar sem o filtro mesmo, porque não tô conseguindo colocar, tá bom assim. Tá, joia, Rose. Então, Rose, tem muita coisa que fala, tem muitos versículos na Bíblia que fala sobre talentos, mas o essencial, primordial que foi que Jesus deixou foi a parábola dos talentos. Ele é um pouquinho grande, eu vou ler, mas a gente vai interagindo depois falando sobre o tema, tá? Ok. Então, lá em Mateus 25, 14, 25, nós vamos ler do 14 ao 29, que fala assim: isso são as palavras de Jesus. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito te confiarei, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, este explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos deveis ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá
em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Amém. Ai, essa palavra aqui, ela é muito forte para nós que temos a nossa missão de vida aqui na Terra, né? Então, como a gente está falando de talento, e essa é uma palavra de Jesus, você pode, assim, explanar para a gente o que Jesus fala sobre talentos para nós? Primeiro, querida, eu não sei se eu te apresentei o suficiente, mas eu posso. Algumas pessoas entrou depois, você pode primeiro, antes de responder, se apresentar. Então, ao longo da minha vida eu fui adquirindo alguns títulos, mas sempre que eu vou me apresentar, esses títulos eu prefiro deixar eles anotados em algum lugar, num livro. E o título que eu gosto mesmo é de livro, inclusive quem viu a apresentação da live, eu coloquei que eu sou livre, porque eu penso que nós podemos estar em vários momentos da nossa vida em alguma função. Mas o nosso talento, nós vamos ser ele, desde quando nascemos até quando morrermos, né? Então é muito importante nós entendermos isso. E o título que eu mais gosto é de filha amada, né? De ser imagem e semelhança do Criador. Então é assim que eu gosto de me apresentar. Meu nome é Rosilene Antunes, eu sou filha amada do Deus eterno, imagem e semelhança dele. Amém. Né? E todos nós temos essa identidade, nós só precisamos ativar ela dentro de nós. Amém. E quando nós temos essa identidade ativada dentro de nós, nós nos vemos de forma diferente. Nós não consideramos ninguém superior a nós, mas também não nos consideramos inferior a ninguém. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Né? Por quê? Somos príncipes e princesas nessa terra, porque somos filhos do Rei dos Reis. Amém. E do Senhor dos Senhores. Amém. Então, eu penso que qualquer título que nós adquirirmos nessa terra é meros títulos. Para às vezes tem gente que acha isso importante e é para honra e para a glória do Senhor. Né? Porque cada título que nós adquirimos significa que nós amamos o conhecimento e que nós buscamos ele. Porque a Bíblia nos ensina a quê? A buscar o conhecimento acima do ouro e da prata. Porque quando nós buscamos o conhecimento, nós adquirimos um título, né? Os homens nos dão um título. É recompensa do nosso trabalho, é recompensa da nossa dedicação, mas são só títulos, né? Isso não faz diferença em quem nós somos. Porque quem nós somos é desde quando nascemos. Já nascemos à imagem e à semelhança do Criador. Né? Ele já nos fez assim desde a fundação do mundo. E eu amo o desenvolvimento humano. Né? Eu estou aqui nos Estados Unidos para fazer um mestrado em Educação e Desenvolvimento Humano. E exatamente por isso. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos desenvolvemos como pessoas. Porque nele habita toda a sabedoria. Amém. E hoje nós vamos falar sobre talentos, né? E sobre dons. E a sabedoria. Eu falei que o quê? Quando nós adquirimos títulos, é porque nós amamos o conhecimento e buscamos ele. Então, o conhecimento é nós que buscamos e nós pagamos para adquiri-lo. Né? A Bíblia fala que nós devemos pagar com tudo que nós temos para adquirir o conhecimento. Mas a sabedoria é o Senhor que nos dá. E o Senhor, ele só nos dá sabedoria como uma recompensa de nós buscarmos o conhecimento. Porque é um mandamento dele. Porque o que é sabedoria? É importante a gente ter isso definido. O conhecimento é algo que eu adquiro ao longo da minha vida, com os meus estudos, com as minhas pesquisas, com as minhas experiências. Isso é conhecimento. Inteligência, né? É um dom também, é algo que já nasce conosco. Mas a sabedoria, ela é a arte de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque tem muita gente que sabe muita coisa, que estuda muita coisa, mas não dá conta de pôr em prática aquilo que aprende. Então, quando nós temos o dom da sabedoria, que é o Senhor que nos dá, nós aprendemos e colocamos em prática, aprendemos e colocamos em prática. E isso é que vai gerar o quê? Autoridade. E o Senhor, ele quer que nós tenhamos autoridade. Amém. Naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos. Então, o meu talento, né? Qual é o meu talento? Nós vamos falar sobre talento nesta noite.
O meu talento é ensinar. Eu já nasci com esse dom. Eu lembro que quando eu era criança, uma das minhas brincadeiras favoritas era brincar de professora. Eu ajudei a minha irmã, caçula, né, mais nova do que eu, a alfabetizar ela. Eu ensinei ela a ler. Né? Eu tinha o quê? Uns 9 anos e ela tinha 8, 7 anos. Então, e eu sempre amei ler livros, ver revistas, eu sempre fui fascinada por aprender, né? Então, isso, porque o meu dom, o meu talento está relacionado com o ensino, né? Nós vamos Tem ver. diferença entre dom e talento, já que você está falando dos dois? Só pra- Eu penso que dom e talento é a mesma coisa. Nós conseguimos explanar de forma diferente para entendermos melhor, mas dom e talento é a mesma coisa. Agora, nós podemos diferir o dom espiritual. O dom espiritual é diferente. Mas esse talento e esse dom que nós nascemos com ele é a mesma coisa. Um dom, um talento, né? Por exemplo, esse texto que você leu, esse talento, esse dom, eu acredito que é um dom e um talento que a pessoa já nasceu com ele. O Senhor chamou e deu 2. O outro o Senhor chamou e deu 5. O outro o Senhor chamou e deu 1. Então, o que nós precisamos entender é que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Mas a matemática de Deus, ela não é igual à nossa. Não significa que o que recebeu 2 teria que devolver 10. Então, o que recebeu 5 devolveu 10. O que recebeu 2 devolveu 4. Ele teve o mesmo galardão. Porque o Senhor... Aqui fala que ele distribuiu conforme a capacidade de a cada capacidade de cada um. E o que recebeu 1, se ele tivesse devolvido 2, ele teria sido aplaudido no mesmo da mesma quantidade, porque era a capacidade dele. Mas o que ele fez? Esse que recebeu 1, ele entrou na zona de conforto. Ele não quis ter nenhum trabalho, ele não quis essa desenvolver parábola, o seu talento, né? essa O parábola que do ele talento, tinha. ela mexe muito comigo, porque nós vemos a maioria das pessoas como esse do um talento. E aí eu não sei se eles pensam que, já que eu tenho só um mesmo, então não vou fazer nada, um só, não vou contribuir para nada. Né? Só que o que nós precisamos aprender, principalmente quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Nós estamos fazendo uma live à luz da palavra de Deus. Quando nós recebemos o Senhor, quando nós temos o Senhor, quando nós temos a Bíblia como nosso manual, porque é isso que ela deve ser para nós, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não somos igual às pessoas do mundo. Então, nós não podemos... É por isso que eu comecei, né, falando que nós somos filhos de Deus. E se o nosso Pai, que é Deus, que nos adotou, ele é o dono do ouro e da prata, o dono do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então eu preciso ativar essa identidade de filha de Deus em mim. Então é por isso que eu falei que eu não posso me inferiorizar às outras pessoas, indiferente se eu recebi 5, se eu recebi 2 ou se eu recebi 1. Porque se eu recebi 1, se eu devolvo 2, o Senhor vai me dar mais 2. Eu vou poder devolver 4. Se eu devolvo 4, ele me dá mais 4, eu devolvo 8. Isso é a multiplicação do Senhor. Eu não vou ser reprovada por ele. Amém. E aí o que nós vemos é o que? Eu só tenho mesmo, então que eu não posso contribuir, não vou ajudar. E as pessoas entram no mundinho delas e não fazem nada. Enterram o talento porque falar o Senhor, ele é rude, ele colhe onde não plantou, né? É o que fala aqui na palavra, né? Sei que o Senhor é um homem, né, justo, rude. Então, por conhecermos o Senhor, que ele é amor, mas é justiça também, é por isso que nós devemos nos levantar e buscar qual é o nosso talento. Para que eu nasci? Nós precisamos ser incomodados com essas perguntas. Qual é a minha missão? Porque uma vida sem propósito, ela não faz sentido. Eu só acordo, trabalho, como, durmo. Para quê?
Para quê? Verdade, verdade. Agora, quando a minha vida tem propósito, quando eu sei para que eu nasci, quando eu sei do meu chamado, quando eu sei do meu talento, eu vou desenvolver isso. Por que que eu tenho alguns títulos? Porque eu gosto tanto de estudar. Porque a Bíblia fala que aquele que tem o dom de mestre, aquele que tem o dom de ensinar, o que que ele deve fazer? Se inclinar para isso, se dedicar a isso. Verdade. Então, se eu sei que o meu talento é ensinar, eu preciso buscar o conhecimento. Uhum. Porque eu vou precisar compartilhar isso com as outras pessoas. Eu nasci para isso. E quanto mais consciência você cria disso, mais fácil fica. Igual, Verdade. eu não sei, alguém me perguntou um dia se eu não fico nervosa em palestrar, em pregar e tal. Aí eu falei, eu nasci para isso. Então, e torna tão natural que às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas é porque ela não é humilde. Não, é porque eu sei quem eu sou. Porque o que é humildade? Humildade é exatamente você saber quem você é. Reconhecer o seu lugar. Né? Então, quando nós reconhecemos o nosso lugar, o que parece ser difícil, o que parece ser impossível, a gente vai falar assim, eu nasci para isso. Amém. Então, ensinar, palestrar, estar à frente das pessoas, isso já me causou desconforto? Sim, porque se for olhar a minha essência, eu sou extremamente tímida, né? Introvertida, eu sou introvertida. Mas quando eu li na Bíblia que os tímidos não herdariam o reino dos céus, eu falei, acabou, não sou mais tímida, eu tomo posse agora de ousadia. Porque se os tímidos não herdarão o reino dos céus, eu já herdei o reino dos céus. Então, timidez não faz mais parte da minha característica. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós precisamos tomar posse dessa identidade que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia manda nós sermos fortes e corajosos, né? Amém. Amém. Então, é isso que nós precisamos entender, né? Quem nós somos no reino. E aí né? Eu falei do meu talento, que é ensinar. E aí eu devolvo a pergunta para você. Qual é o seu talento, Silmara? Então, eu tive um processo, né? Porque é igual que você falou, eu fiquei muitos anos na minha zona de conforto cristã e ia para a igreja, tudo, mas chegou um certo tempo da minha vida que eu me fiz essa pergunta e comecei a orar para Deus me mostrar. E eu descobri o meu talento, o meu propósito de vida na oração. E Deus me mostrou um caminho, né? Porque eu estava orando e eu descobri. Deus falou claramente para mim quando eu estava em oração para me trabalhar com missões. E eu, de cara, assim, falei assim, não, eu tinha uma ideia de missões diferentes. Falei assim, não, eu não posso, Senhor, porque para mim, por falta de entendimento, eu achava que o missionário era aquele que ia. E eu, no momento, naquele momento, sozinha na América com um filho de 10 anos, falei assim, eu não posso ir, Senhor. Então, não vou. Só que aí, na mesma hora, eu tive, assim, no mesmo momento, eu tive a explicação que o missionário era aquele que ia, que o missionário era aquele que enviava o que ia, era aquele que orava pelo que ia, era aquele que ajudava financeiramente aquele que ia. Então, eu tive um entendimento. Eu falei assim, eu não preciso sair daqui para mim fazer missão. E missão não é só aquele que vai para outro país ou ajuda outro país. A missão começa dentro até da sua casa. Você faz com o vizinho, ide e pregai o evangelho. Fale do amor de Deus a toda criatura, até os confins da terra. Mas isso não significa... Nós estamos alcançando vidas aqui, falando da palavra do Senhor, colocando em prática esse propósito que Deus coloca no nosso coração, que Ele quer de nós. Então, eu descobri isso através da oração. E até é uma dica que eu dou para as pessoas, que tem um monte de talentos desenvolvidos, mas não desenvolve da forma que Deus quer que faça. Então, se a pessoa não sabe ou não descobriu, peça em oração que Deus vai te mostrar o caminho. Eu penso assim, né? Então, até eu ia te perguntar se você pode dar dicas para pessoas
para descobrir o seu talento, porque eu descobri através da oração. E Deus foi me mostrando o caminho. E eu, né, assim, hoje eu me vejo, eu trabalho faço parte de um grupo de brasileiros que resgata meninas do tráfico humano, né? Isso é uma coisa que age no meu coração. Eu respiro isso, eu faço todos os dias alguma coisa por esse projeto. A concentração do meu trabalho é em Bangladesh, mas o grupo que eu faço parte, a MCM, tem um projeto há mais de 20 anos em vários países. Então, isso é o que arde meu coração, é trabalhar em prol de resgatar meninas do tráfico sexual, sabe? E faço muitas outras coisas também, porque uma vez que você se envolve em ajudar o próximo, surgem outras oportunidades de você trabalhar também com outras coisas. É a multiplicação do talento, né? O Senhor te dá um, e a hora que você multiplica esse, ele te dá mais. Então, quando nós estamos na obra, nós vamos vendo que nós descobrimos um, mas nós vamos vendo que nós temos vários. E que nós a cada tempo da nossa vida nós vamos desenvolvendo. Mas você falou, né? Como que a pessoa pode descobrir qual é o seu talento? Eu penso que é algo que já nasceu com ela, é o que ela gosta de fazer. A pergunta que a gente faz é: o que eu faria para o resto da minha vida sem receber por isso? Amém. Porque tem muita gente que a vida inteira trabalha num trabalho, faz algo que não gosta só pelo dinheiro. As pessoas sempre falam assim: se você ganhasse na Mega Sena hoje, você continuaria tendo a vida que você tem hoje? Não. Eu mudaria de casa, eu mudaria de país, eu mudaria de tudo. Então, tipo assim, é uma vida que não vale a pena. Porque o Senhor, Ele quer que nós vivamos de forma que, se eu ganhasse na Mega Sena hoje 100 milhões de dólares, eu só ia implementar a minha vida. Uma casa com mais conforto, talvez um lugar mais legal, mas o meu estilo de vida, de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, iria continuar. Isso é uma vida com propósito, né? A nossa vida, ela precisa ser com propósito. E para viver uma vida com propósito, é só quando nós conhecemos o Senhor. Amém. Porque quando nós conhecemos o Senhor, Ele nos faz o convite como Ele fez para os 12. Quando Ele chamou os 12, Ele falou assim: olha, agora vocês não vão ser mais pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. Você não vai mais ser cobrador de imposto, agora você vai fazer parte do meu reino. E esse convite de Jesus, né, foi um exemplo ali com os 12, mas ele continua sendo para nós individualmente até hoje. Quando nós encontramos com Jesus quem nós éramos e quem o Senhor disse: agora você não vai ser mais isso, mas agora você será isso. Porque nós precisamos ouvir essa voz do Senhor. Por isso que muitas vezes a vida cristã, ela não faz sentido, porque as pessoas não têm realmente um encontro pessoal com o Senhor, não escuta esse convite dele, não troca o fardo com ele, porque Mateus 11 fala do fardo de Jesus que é leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nós vemos várias ações aqui nesse convite. Não é só vir a Ele. É vir a Ele, em primeiro lugar. Mas agora tem um processo, aprender com Ele. Como que eu aprendo com Ele? Através da palavra. Buscando conhecimento. A palavra fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou muito grata porque eu conheci o Senhor aos meus 14 anos. Eu ouvi esse convite dele, eu tive esse relacionamento com ele. E toda a minha vida foi direcionada, foi pautada pelo conhecimento da palavra. Todas as minhas decisões são pautadas pelo conhecimento da palavra. Então, eu não me frustro. Porque o que nós vemos as pessoas acontecendo com as pessoas hoje, elas se frustram muito fácil com as pessoas, com os líderes. Porque a esperança delas, a visão delas está em quem? No líder. Nas pessoas. Não está em Jesus. Não tem um relacionamento real com Jesus. Porque nós dizemos: não vou mais em tal lugar por causa de fulano. Não fiz por causa de fulano.
A Bíblia fala assim: tudo que você fizer, faça como se fizesse ao Senhor. Quando nós entendemos isso, a nossa vida ela toma outro rumo. Toma outro rumo. Porque o Isso. Senhor, ele nunca nos decepciona, porque nós nos decepcionamos. Nós mesmos nos decepcionamos. Então, imagina o outro. Então, enquanto eu viver uma vida com expectativa no outro, eu vou me frustrar. Então, é por isso que Jesus fez esse convite, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso. Então, ser manso e humilde de coração é uma tarefa que você aprende. E tudo que você aprende te demanda tempo, às vezes dinheiro, depende da sua vida. Você colocar a sua vida nisso, né? A Débora está falando aqui, meu talento é conectar pessoas com outras pessoas. Que lindo, Débora! É lindo! Trazendo para dentro da palavra de Deus, podemos trazer o seu talento como uma evangelista. A evangelista faz isso. Débora é Ela uma conecta. querida e eu vou falar para você que esse trabalho dela de conectar pessoas com outras pessoas, ela fez um lindo trabalho assim ao longo da nossa caminhada juntas, né, nesse processo. Ela me conectou com muitas pessoas aonde eu fui desenvolvendo o meu talento missionário aí para desenvolver o projeto Meninas dos Olhos de Deus. Inclusive, a Débora é uma colaboradora do projeto Meninas dos Olhos de Deus há alguns anos, nessa caminhada junto comigo, né? E ela tá falando aí uma verdade, que esse é um talento que ela tem mesmo, Né? Débora. Quem estiver participando pode fazer perguntas e pode falar qual é o seu talento, porque isso traz clareza para nós. E quando nós temos clareza do nosso talento, porque outra coisa que nós vimos também nas pessoas é querer fazer várias coisas só para agradar o outro. Teve uma época que eu quis fazer isso, sabe? Eu sempre, desde os meus 14 anos, eu participo de uma igreja, eu vou a uma igreja, e quando eu via eles fazerem convites assim, tá precisando de gente em determinada área, tá precisando de... O que eu fazia? Eu ia lá para cobrir, porque eu queria ser útil. Só que eu não me sentia confortável naquela função, porque não era o meu talento, não era o meu chamado. E enquanto eu estou fazendo isso, o que eu faço? Eu estou enterrando o meu talento. Porque ao invés de eu fazer para agradar o Senhor, eu estou fazendo para agradar o homem. E aí é onde que vem a frustração. Porque eu vou fazer uma, vou fazer duas, vou fazer três, mas vai chegar uma hora que aí eu vou começar a faltar, não vou querer fazer mais. E aí eu vou... Por nada, Débora, é um prazer contribuir. Então, o que nós precisamos é entender, primeiro, qual é o meu talento. Por exemplo, a Débora, ela entendeu que o talento dela é conectar pessoas. Ela pode ganhar o tanto de dinheiro que for, que ela vai continuar conectando pessoas num nível muito maior, porque o dinheiro ele nos dá acesso. Sim. Né? Só complementando aqui, não cortando você, que você vai continuar, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, fala assim, só porque você já comentou várias vezes: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, assim, a Débora tem servido, né, nesse aspecto aí. E você pode complementar, porque você já estava aí no gancho. Não, porque assim, servir conforme o seu talento, conforme o seu dom. Por quê? A hora que primeiro você precisa saber qual é o seu talento, qual é o seu dom. Porque quando você não tem clareza e quando você não sabe, aí que você vai pelo convite, vai para agradar, surge uma frustração muito grande. E aí quando você tem clareza do seu talento, é o que você começa a falar não para as outras coisas. Porque eu não posso falar sim para tudo. Eu preciso falar não. Eu preciso falar sim para uma coisa e não para as outras tudo. Que me tira desse foco, dessa coisa. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. E, às vezes, as pessoas, por medo de reprovação, elas não sabem fazer isso. Mas eu vou dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo. Como eu falei, eu sempre estive na igreja, eu sempre quis servir. Então, por exemplo, chamava para ir ficar com as crianças, eu ia. Chamava para fazer parte do coral, eu ia. Eu nunca gostei de fazer parte do coral, porque eu não sei cantar.
Mas o pessoal, ai, Rosa, é só para ajudar, é só para fazer número. Eu ia, mas eu nunca, tipo assim, eu não me sentia confortável fazendo parte do coral, mas eu ia para poder agradar. Quando eu fui buscando conhecimento, eu fui desenvolvendo como pessoa, fui aprendendo a falar não, a me posicionar e fui aprendendo quem eu sou em Deus. Eu falei, gente, eu tenho que parar com isso. Eu não dou conta de fazer tudo, eu preciso fazer uma coisa bem. O meu talento é ensinar. Eu sei que eu nasci para isso, é ensinar. Então, sempre que alguém me ensina para dar uma escola bíblica dominical, para fazer um estudo, para dar uma palestra, eu falei, Deus, eu nunca vou falar não, mas para as outras coisas eu vou falar não. Então, aí, quando começavam a vir, falar, ai, Rosa, vamos fazer parte do coral, vamos fazer parte do louvor. A minha resposta era não. Ai, Rosa, mas tá todo mundo cantando, só você que não vai cantar? É, só eu que não vou cantar, porque não é o meu dom, não é o meu talento. Não vou mais tampar buraco, porque não fui chamada para isso. Gente, e isso traz, É assim, uma leveza. libertador. Isso traz uma satisfação tão grande que, tipo assim, você não liga para o que as pessoas pensam, porque se a pessoa tem o Espírito Santo, ela vai olhar para você e ela vai te entender, ela não vai te julgar, né? Porque quem te julga é porque não tem o Espírito Santo. O Senhor, ele fala assim que ele não nos colocou aqui como juízes, não somos juízes de ninguém, não temos que julgar ninguém. O nosso papel é amar, que é um dom do Senhor, né? É amar, é ajudar, é contribuir com o nosso talento. E aí nós vemos muita gente julgando, porque a hora que eu falo não para aquilo que ele quer, ele acha ruim. Mas eu não tenho que falar não. Eu não tenho que falar sim para o que o outro quer, eu tenho que falar sim para o Senhor. E tudo que me faz falar não para o que o Senhor me chamou é não aqui. Porque o meu sim precisa ser para o Senhor. Tudo que me tira desse sim é não. A hora que a gente entende isso, é libertador. É libertador. Amém. Amém. Olha, eu falando com a Débora, Roslene, e você pode, assim, nos trazer uma luz de como os talentos podem gerar frutos eternos? Uma coisa que nós precisamos entender é que a vida eterna, ela já começou. Jesus, ele falou assim, se você der um copo de água para um desses meus pequeninos, você deu para mim. Se você der uma roupa, se você fizer uma visita na prisão, tudo que nós fazemos para o outro, nós precisamos fazer como que fazendo para o Senhor. Tem alguém aqui falando que o meu é empatia, né? O meu talento é empatia. Então, a vida eterna, ela já começou. Teve uma época, eu sempre paro assim com o Senhor e faço uma pergunta para ele e eu quero esperar a resposta dele. E teve uma época da minha vida que a pergunta era, o que eu vou fazer no céu? Eu queria saber o que eu ia fazer no céu. Porque às vezes as pessoas vivem... Sim, Débora, já estamos vivendo a eterna. Eu também nunca tinha... A Débora, né? Nunca, as pessoas não pensam assim. Não, E aí... eu pensava diferente. Eu pensava assim, que tudo de bom para o outro que eu estou fazendo aqui, eu estou criando crédito para mim entrar no céu quando o livro da vida for aberto e Deus falar alguma coisa. Então, eu não quero, sabe? Eu sempre pensei assim, estou fazendo. Mas a eternidade já começou e o Senhor respondeu isso para mim. E eu fiquei vários dias, meses nesse questionamento. O que eu vou fazer no céu? O que eu vou fazer no céu? E aí, lendo a Bíblia, fazendo perguntas para as pessoas. E aí, indo para a luz da palavra, o que Jesus fala? Quando nós recebemos o Senhor, o reino do céu já chegou até nós. Quando Jesus fala assim, olha, quando alguém falar que o reino dos céus está ali, está lá, não vai atrás, porque o reino dos céus já chegou, porque o reino está dentro de nós. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, o reino já começou. E aí, quando a pergunta, né, o que eu vou fazer no céu? Porque até então eu já tinha o quê? Mais de 20 anos indo na igreja de cristã e eu não tinha clareza dessa resposta. E eu perguntei para vários pastores e foram poucos os que me responderam com clareza. E aí, a maioria me deu essa resposta. Eu não lembro onde que está na Bíblia agora, mas depois vocês podem pôr no Google e encontrar. O que nos aguarda é o que os olhos não viram, o coração não sentiu, o ouvido não ouviu. Ok, fui ler. Quando eu fui ler, isso não está falando do céu, está falando da terra.
O que o Senhor tem para nós aqui é coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, o coração não imaginou. O Senhor tem para nós aqui. Quando nós deixamos tudo por amor a Ele. Porque o que ele fala? Aquele que deixar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes tanto nessa vida, com futura vida eterna. Então, quando nós recebemos o Senhor, a vida eterna já começou. E a resposta de o que nós vamos fazer no céu, o céu é uma extensão do que nós já começamos a fazer aqui. Se o meu talento é ensinar aqui, eu vou ensinar no céu. Então, eu preciso me imergir nisso, porque eu vou fazer isso por toda a eternidade. Se o seu talento é ajudar, se o talento da Débora é conectar pessoas, ela vai fazer isso por toda a eternidade. Porque às vezes as pessoas acham que vai chegar lá no céu e vai ficar só sentado e comendo. Não vai ter graça. Gente, o céu é um lugar maravilhoso. O céu é um lugar, a Bíblia fala assim, que é ruas de ouro. É um lugar de conectar, é um lugar de paz, é um lugar onde não vai ter dor, não vai ter... Só que é um lugar de relacionamento, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus, quando Ele criou o homem para ter relacionamento com Deus. Só que aí o que o diabo fez? Ele veio e quebrou isso. Aí hoje, as pessoas não estão tendo relacionamento nem com Deus e nem com o próximo. Cada um vivendo a sua bolha, no seu mundinho. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós tenhamos relacionamento. Então o céu vai ser um lugar de relacionamento eterno entre os irmãos e entre Ele, que não teremos mais essa separação. É como quando Ele fez Adão e Eva e Ele vinha toda tarde no jardim para ter comunhão com eles, só que essa comunhão vai ser eterna. A hora que nós entendemos isso, a vida muda. Então eu não... Tem gente que vive uma vida miserável aqui. Aí estou falando de cristão mesmo. Fala assim, quando nós for para o céu, tudo vai mudar. Não vai mudar, porque você nem vai para lá. Porque se você não vive o céu aqui, você não vai viver o céu lá na eternidade também. Porque o reino dos céus, ele já chegou entre nós. Amém. Quando Jesus veio. Então, nós precisamos entender isso. Como que eu entendo isso? Ressignificando a minha identidade de filha de Deus. Porque o reino, o céu, ele é um reinado. Quem é o rei desse reino? Deus, Jesus, o Espírito Santo. E nós agora, através de Jesus, através do Espírito Santo, nós já fomos transportados para lá. A gente só vive aqui por um tempo e depois, Paulo, ele falava assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados, seremos transformados. Então, a pergunta que você fez é, né, eu estou juntando tesouro para o reino. O que você está fazendo é multiplicando os seus talentos. Porque o que eu quero, a hora que o Senhor me chamar, porque vai ter uma apresentação diante dele, é ele falar, filha, tudo que eu coloquei no seu coração para fazer, você não mediu esforços para realizar. Né? Você multiplicou os talentos que eu te dei. Então, vinde, bendita do meu Pai. Entra para o gozo do seu Senhor, que está preparado desde a... É isso que me dá ânimo para fazer todos os dias o que eu preciso fazer. Porque a vontade, às vezes, dá de desanimar, sabe? De não fazer nada. Só que o Senhor, ele não nos chamou para não fazer nada. O tempo todo a Bíblia nos ensina a levantar, a fazer, a ser forte, a ser corajoso, a conquistar. Os filhos de Deus foram chamados para conquistar a terra. A Bíblia fala assim que os céus é o céu do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Essa terra é nossa, para nós governarmos aqui sobre ela. Com certeza. Muita boa explicação. E você trouxe assim, você tirou, sabe, lá da fonte, assim, coisas aí que eu tenho certeza que pessoas não tinham essa visão de que a eternidade já começou aqui. Já começou. Então, eu nem tenho mais perguntas assim, porque ficou tão claro, sabe? Assim, e se você quiser fazer uma complementação com mais algum versículo, a Débora falou que ela não tinha essa visão, que isso foi bom para você, né, Débora? Que bom, ela está agradecendo aí. Se você quiser complementar, porque eu fiz as perguntas básicas, né?
que a gente podia falar sobre talentos. Eu dei a minha, como que fala? Como que foi o meu processo de descobrir esse meu talento. E eu falo que é aquilo que você realmente ama fazer, que é aquilo que você não mede esforço para fazer, porque nada mais do que você faça, que você faça com amor, aquilo ali não é uma coisa que vai te deixar esgotado, entende? Você, por mais que você fique cansado, você vai fazer porque você ama fazer. O Senhor renova nossas forças, Amém. né? O Senhor, ele renova nossas forças. Então, o que nós precisamos é ter intimidade com o Senhor. O que nós precisamos é ter relacionamento com o Senhor, porque nós vemos muitas pessoas sendo religiosas, sabe? Fala de um Deus lá distante, mas não tem intimidade, não tem relacionamento. E Deus, ele é um Deus presente todos os dias. Jesus, ele falou assim, quando orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e fala em silêncio ali com o seu pai que te ouve. Então, a nossa oração, ela é para ser diariamente. Você vai fazer uma coisa que você acha que não dá conta, fala, Deus, me ajuda, Deus, vamos comigo, me livra disso. É o que Jesus falou, orar sem cessar. Amém. Orar sem cessar. Então, é convidar o Senhor para estar com você todos os dias. Deus, vamos comigo. E o Senhor, ele vai. O Senhor, ele abre portas, ele fecha portas. E é tão maravilhoso quando você sabe que você está na direção do Senhor, que quando as portas se abrem, você sabe, eu sei que já ia abrir, porque é o Senhor que me falou. E quando fecha, você já sabe também que é o Senhor que fechou. Então, esse problema de frustração, para quem tem relacionamento com Deus, não existe. Porque o Senhor, ele não faz nada sem antes revelar os seus profetas. E se você tem relacionamento com Deus, ele fala o seu coração. Então, nós precisamos, né, deixar de sermos religiosos e passarmos a sermos igreja, sermos imagem e semelhança do Senhor, sermos quem ele nos chamou para ser. Isso é leve. O convite de Jesus é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. E aí, quando nós vimos a ele, o que ele fala? Agora que você veio até mim, você precisa deixar tudo e me seguir. Porque às vezes as pessoas se pegam também no evangelho da graça, né? É de graça, mas não é barato, te custa tudo. Nós precisamos entender isso também. O evangelho da graça, ele é de graça, mas ele não é barato. Ele te custa tudo. Porque Jesus, ele não fica em segundo lugar, em terceiro lugar. Ou ele está no primeiro, ou ele não está em nenhum outro. É por isso que não tem vida cristã mais ou menos. Ou você está com o Senhor, ou você não está, porque ele não fica no mais ou menos. Verdade. E aí, quando você entende isso, que você é, a vida fica leve. Porque, como que... Eu um dia ouvi essa frase, eu era adolescente. É uma mensagem que eu ouvi e eu peguei essa frase da mensagem para mim. Eu quero pregar o evangelho. E se preciso for, usar palavras. Eu falei, Deus, é isso. Por quê? Eu vou viver o evangelho. Eu vou ler a Bíblia e eu vou viver. E se precisar usar a palavra, ok. Eu vou estar cheia para usar. Mas eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o resultado do amor, da bondade, da fidelidade, do cuidado de Deus. Então é isso. Quando as Rose, como que fez isso? Olha, foi Deus. A glória não é minha, a honra e a glória é dele. Então, olha para a minha vida e veja o resultado do amor, do cuidado, da bondade, da fidelidade, porque eu experimento isso todos os dias. E o que eu quero fazer é só compartilhar. É só ser quem ele me chamou para ser. E aí, dentro desse processo de ser, aonde ele me colocar, eu vou ser sal e eu vou ser luz, porque é isso também que ele falou que eu sou. Sal da terra e luz do mundo. Amém. Amém. Ô, Rose, teve algumas pessoas, a Silvana, que ela é mentora, eu vou fazer uma imersão com ela. Silvana, obrigado.
A Débora também aí, ela colocou um comentário, quente ou frio nunca morno, porque tem uma passagem na Bíblia que fala, entendeu, sobre isso, que realmente Deus, ele abomina a pessoa que ela é morna e é aquela pessoa que está ali achando que está com a salvação garantida, né? E eu tenho meu primo aqui, o Júnior, ele também está aqui agradecendo que o assunto que foi muito claro que você colocou aí. E nós estamos quase finalizando a nossa live. Eu falei para você, passa muito rápido o assunto, o conteúdo, ele é muito extenso nessa área. Mas, assim, tem muitas pessoas, eu sei, eu vou deixar essa live gravada aqui. Então, assim, que tem o talento, mas que não sabe em que área, como que ele poderia desenvolver isso. Então, eu queria que você deixasse, nós estamos começando o ano, hoje o segundo dia do segundo mês, ainda temos aí o ano inteiro, né? Então, assim, tem uma lista desses talentos onde a pessoa ela pode se achar, não, é isso, e você pode dar essa lista para nós, para essa pessoa se descobrir, desenvolver, aonde atuar ali, sabe? Porque tem pessoas com talentos escondidos aí. Vai Ei, ficar vai ei, ficar gravado. Nádia, Nádia é minha amiga lá de São Paulo. Um abraço para você, que saudades de você também. Então, Nádia foi minha discípula com 15 uau! anos. Que linda que ela é, que saudade dela. Eu fiz discipulado com Só ela. vendo aí, Nádia, o transbordo aí, ó. A semente que foi lançada. Então, o que nós precisamos entender é quem nós somos. A primeira pergunta é quem eu sou em Cristo. E a Bíblia fala que nós somos, está lá em Gênesis 1, 27. Deixa eu só conferir aqui para falar rapidinho. Só para colocar essa lista aí, né, que você tá 1:27. falando. Isso. Gênesis 1:27 fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Essa é a nossa primeira identidade que nós precisamos ativar em nós. Eu sou a imagem e a semelhança do Criador. Então, eu preciso entender isso primeiro. Agora, eu fui adotada por Deus em Jesus, quando eu venho para Jesus. E agora, assim como você fez em oração, você vai ao Senhor e fala: Deus, qual é o meu talento? E o seu talento, ele já está com você, é o que você gosta de fazer. Amém. Para um pouquinho e pensa, o que você gosta de fazer e que você faria pelo resto da sua vida, pela eternidade, sem receber nada por isso? Eu lembro de uma dinâmica que você fez e a irmã, nós estávamos num grupo, né? E a irmã falou, você perguntou, né? Fez essa pergunta. E a irmã falou assim: eu não sei fazer nada. E ela é uma excelente cozinheira e ela sempre fez a comida para a gente vender as marmitas dentro da igreja ali para as missões. E você, na hora, lembrou, falou assim: não, você tem um grande talento, as suas mãos, você cozinha, você tem um talento, tem um conhecimento dos alimentos, você. E aí você, sabe, é isso que eu tô falando, que as pessoas têm o talento ali, ama fazer aquilo e não acredita que ela tá sendo uma serva do Mas Senhor. é porque não tem clareza, que é porque nós precisamos ter essa clareza, né? Então, dentro dos talentos aqui, eu anotei 12, né? Conforme a Bíblia fala, que é talentos e dons que o Senhor nos dá, que é o quê? Profecia, ministério, que é o pastorear, ensinar, que é o dom de mestre, exortar. Então, exortar é um dom. Tem gente que tem. Eu tenho esse dom de exortar. Né? Então, é um dom, é um talento que o Senhor te deu. Repartir, aquela pessoa que ama ajudar os outros. Presidir, liderar, orientar, é tudo a mesma coisa, né? O dom da misericórdia, tem gente que é assim, extremamente misericordioso, né? E os filhos de Deus são chamados de misericordioso. Amor, o amor é um dom, né? O Senhor fala assim:
que o maior dom que existe é a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Então, nós precisamos amar uns aos outros. Dentro, né, do amor, o Senhor, ele me deu esse livro, que é a tríade do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a ti mesmo e amar o próximo. Fé. A fé também é um dom. O Senhor fala assim, se você tem falta de fé, peça ao Senhor, né? Porque a fé é um dom. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, tudo que você precisa buscar na sua vida é a fé. Porque sem fé você não agrada o Senhor. E o nosso maior alvo deve ser agradar o Senhor. Porque o Senhor fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, quando nós vivemos em prol de agradar o Senhor, que é viver por fé. O que é fé? Fé é você acreditar naquilo que ainda não existe. Mas porque você crê num Deus que é todo-poderoso, você já toma posse daquilo como se já existisse. Isso é fé. Discernir espíritos, sabedoria. Aí é importante a gente saber que a sabedoria, ela é um dom do Senhor, mas o Senhor, ele só nos dá a sabedoria quando eu estou aqui no horizontal, buscando o conhecimento. Porque o Senhor fala assim, acima do ouro e da prata, busque o conhecimento, ame a sabedoria. Então, o conhecimento eu busco, eu pago por ele, e aí o Senhor, ele vem e me dá a sabedoria, que é a arte de colocar em prática aquilo que eu busquei, aquilo que eu aprendi. Porque se eu não busco conhecimento, como é que eu vou praticar? Verdade. Então, a sabedoria é praticar aquilo que você aprendeu. E aprender dá trabalho, tem que levantar cedo, tem que estudar, tem que deixar de fazer outra coisa. Aprender é árduo aprender. Eu estou aqui aprendendo a falar inglês, não é fácil, mas eu dou conta, eu vou ser fluente em inglês, porque o Senhor vai me dar graça para isso. Ele vai me dar sabedoria para colocar em prática o que eu estou estudando, que é essa segunda língua. E evangelizar. Né? Eu trouxe o dom, né, da Débora para dentro da palavra, assim, porque todos os que a gente for ver, cabe aqui dentro, dá para a gente trazer aqui para dentro. Então, eu penso que o conectar pessoas está dentro desse evangelizar. Porque o que é conectar pessoas? Você vai falar de uma para outra. O evangelizar é o quê? É falar o que está fraco, ser forte, o que está cansado, anima-te. Né? Isso é evangelizar, é levar boas notícias. Evangelho é boas notícias. É você dar boas notícias para as outras pessoas. Então, quando você evangeliza, você traz boas notícias para essa pessoa e faz aquela conexão ali entre as pessoas. Que lindo, né? Então, Débora, que você tenha clareza. O seu dom é o quê? O dom de evangelizar. Né? Que aí nós podemos falar que é o dom de conectar pessoas. Amém. Então, dentro desses 12 dons, desses 12 talentos que eu escrevi aqui, você vai se perguntar, aonde que eu me encaixo aqui? Eu tenho essa facilidade de... Porque a Bíblia fala que nós devemos profetizar na vida do outro. Então, profetizar, o que é profecia? É algo que ainda não aconteceu, mas você profetiza. Eu profetizo vida sobre a sua vida, eu profetizo saúde, eu profetizo que você vai passar no mestrado. Isso é profetizar. Né? Profetizar algo que ainda não aconteceu. Ministério de pastorear. É esse o seu dom? Você foi chamado para ter um ministério, para pastorear uma igreja, para pastorear um povo? Você tem que fazer essa pergunta. O meu dom é ensinar? Eu gosto de ensinar, eu gosto de... Porque quando o seu dom é ensinar, você tem prazer em aprender. Você tem prazer em estudar. Porque se você não gosta de estudar, o seu dom não é ensinar. Porque como é que você vai ensinar se você não busca o conhecimento? Né? E aí, quando você busca o conhecimento transborda de forma leve. Ó, eu já escrevi 2 livros, tá virado, e já tem uns 3 aqui dentro da cabeça. É só digitar, só não tá digitado ainda, só tô esperando a hora certa de digitar. Então, às vezes as pessoas é tão difícil escrever um livro se você não busca o conhecimento. Mas se você busca o conhecimento, o que é um livro? É o transbordar de conhecimento. Sim. Isso é livro, transbordar de conhecimento. Repartir, não, ensinar, exortar. Você tem o dom de exortar? A Bíblia fala assim que nós devemos exortar um ao outro em amor. O que é exortar? Você está vendo que a pessoa está indo por um caminho errado, está fazendo as coisas erradas, fala assim, irmão, vem cá, não é assim, vamos melhorar isso aqui, né? Vamos... Então, assim, eu amo pessoas que exortam, sabe? Não é aquela pessoa que chega lá e passa a mão na cabeça. Não, se está fazendo uma coisa errada, fala que está errada. A Bíblia fala que nós devemos exortar uns aos outros em amor. Você tem esse dom? Trabalhe nele.
repartir. Você é aquela pessoa que ama ajudar, contribuir, repartir o que você tem? Esse é o seu dom. Presidir, liderar, orientar. Você é aquela pessoa que foi chamada, né, que está aqui ligado com o dom do pastorear, que é o dom de liderança. Né? E que seja uma liderança em qualquer área. E aí nós precisamos aprender que todos nós somos líderes. Primeiro líderes de nós mesmos, depois líderes da nossa casa, líderes de onde nós colocamos. Precisamos pegar também esse dom de liderança. O dom de misericórdia, aquela pessoa misericordiosa que está todo mundo julgando, mas aí você fala assim, não, Deus não me colocou como juiz, eu preciso ser misericordiosa com essa pessoa. Você tem esse dom, né, de ser misericordiosa com as outras, dom do amor, né? Deus é amor. Então, se nós estamos em Deus, se nós somos filhos deles, imagem e semelhança dele, nós temos que amar. É um papel nosso de cristão de amar. Fé. O que é fé? Trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, você é essa pessoa que consegue ver longe. A coisa não aconteceu, mas você já vive como se ela já existisse. Interceder é um dom? Você ser um intercessor pela vida da pessoa? Interceder, claro, orar pela vida do outro é um dom. Discernir espíritos, né? Nós podemos ter um pouquinho de cada um, né? Nós podemos ter um pouquinho de cada um. Esse dom de discernir espíritos, ele é muito interessante. Porque quando nós temos o dom de discernir espíritos, nem gente falso fica perto da gente. Não dá conta de ficar, né? Porque a gente tem esse dom de discernir espíritos. Tem gente que fala que é energia, né? Energia não cruza, então não dá certo. Oi, então, com o nosso tempo bem reduzido, mas pode fechar aí, porque devido à estatística aqui, né, pode cair a live a qualquer minuto. O dom de sabedoria, né? O dom de sabedoria é um dom que o Senhor nos dá. A sabedoria vem do Senhor. A sabedoria é a arte de colocar em prática aquilo que você aprende. E o dom de evangelizar, né? O dom de levar a palavra, de conectar as pessoas, de dar boas notícias. Esse é o dom de evangelizar. Então, dentro desses 12 que eu anotei, você pensa, o que eu gosto de fazer? Aonde que eu me encaixo ali? E a hora que você se encaixar, é só você trabalhar em cima disso. É só você trabalhar em cima disso. Que é o talento que você leu. Né? O Senhor, para um, ele deu 5, para um, ele deu 2 e para outro, ele deu 1. O que deu 5 devolveu 10. Foi chamado de bom servo. O que deu 2 devolveu 4, foi chamado de bom servo. O que deu 1 devolveu só 1, não fez nada com 1, foi chamado de mau servo. Era só ele ter devolvido 2. E aí, quando eu devolvo 2, ele me dá mais 2, ele me dá mais 4, ele me dá mais 8, e daí a pouco eu ampliei nos dons. Né? A Bíblia fala assim, ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Se nós não formos fiel no pouco, jamais estaremos sobre o muito. Isso é uma lei. A Bíblia ela é feita de leis e as leis da Bíblia ela não muda. Então, se quisermos um dia estar sobre o muito, precisamos aprender a ser fiel no pouco. Amém, amém, querida. Vamos finalizar. Quero te agradecer, tá? Se você quiser finalizar com uma oração, a live ela não vai durar mais alguns minutinhos aí pra gente. Então, eu quero agradecer a todos os participantes aí, os que fizeram pergunta. Estou olhando aqui, acompanhei todos. E eu quero agradecer a presença de todos. Então, vamos terminar com uma oração? Ou você pode fazer, Ruth? Eu vou colocar, eu vou salvar essa live, vou colocar no meu canal do YouTube e vou mandar para você, aí você compartilha nos seus grupos, que eles podem compartilhar entre eles. Tá bom. Tá bom? Tá, joia, eu vou te mandar. Foi um prazer contribuir aqui um pouquinho, foi ótimo. Obrigada por ter me convidado, que Deus continue abençoando. Amém. Vamos orar então para a gente encerrar. Pai querido, muito obrigado, Deus, por este momento que passamos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor chamou a cada um de nós, o Senhor deu a cada um de nós talentos e dons a serem desenvolvidos. Os talentos e os dons são inúmeros, ó Deus, porque somos um corpo e o corpo é composto de vários membros. Então, os talentos, ó Deus, eles são diferentes, ele é dado a cada um segundo a sua capacidade, mas o Senhor é o mesmo, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Então, que o Senhor faça cada pessoa que ouviu essa live, cada pessoa que vai ouvir essa live depois entender
que eles venham buscar qual é o seu talento e que eles venham trabalhar neles, porque Deus, a eternidade, ela já começou. Nós vamos fazer no céu aquilo que nós começamos a fazer aqui, que o Senhor nos chamou para fazer. Ensina-nos, ó Deus, a sermos fiel no pouco, para o Senhor nos colocar sobre o muito. Ensina-nos a multiplicar os nossos talentos, para que sejamos chamados de fiel pelo Senhor. Que nós não sejamos, ó Deus, chamados de negligentes, ó Pai, de preguiçosos, de maus servos, mas que possamos ser chamados de bom servo, né? Entre para o gozo do seu Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Querida, Deus te abençoe, tá? Amém. Foi um prazer. Fica com Deus. Prazer foi nosso.